Lembrando que o negócio na pauta é um oferecimento do energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Sempre Eletro. Uma das conquistas recentes do país foi a determinação da autonomia do Banco Central. É uma autarquia que hoje o presidente ele tem um mandato e que ele tem autonomia de decisões. Atualmente parece estar havendo divergências fortes entre o Executivo Nacional e a diretoria do Banco Central quanto à política econômica e à fixação da taxa de juros de referência, a Selic. Bem, há de fato um risco para a economia do país, o compromisso não claro do governo com o equilíbrio das contas públicas, e a questão da inflação, já há um questionamento se a taxa de inflação de fato está refletindo a realidade. E a taxa de juros realmente é um problema para a economia? Como é que vocês estão vendo essa discussão? Porque nós estamos no calor desse movimento, né? Nós estamos gravando hoje no início de junho, houve uma disparada do dólar, né? A taxa de câmbio. E ontem, antes dessa gravação aqui, o presidente da República deu uma declaração que caiu um pouquinho essa taxa. Como é que você vê isso, senhor Carlos? É que o presidente da República, ele fica preocupado com o governo anterior, ele fica olhando pelo retrovisor. Em vez dele olhar para frente, ele fica olhando para trás. Então ele acha que o Banco Central é a oposição a ele. Em vez dele encarar o Banco Central como um instrumento que ele tem participação do Banco Central, o governo com vários diretores, né, independentemente do presidente, que foi nomeado pelo governo anterior, tem vários desse governo atual, e ele fica então, isso cria um mal-estar na economia terrível, porque ele joga com a falta de credibilidade do Banco Central. Então, esse é um mal-estar terrível na economia. Por isso que o dólar disparou, as bolsas caem, aí ele desorganiza a economia, porque quando o presidente da República fala no nosso regime presidencialista, é sempre a palavra mais verdadeira, a palavra mais que deve ser seguida, etc. E conosco não está acontecendo isso, está acontecendo pior. E aí o Banco Central... É o famoso mercado, né? O presidente do Banco Central, eu já assisti várias entrevistas dele, parece ser um homem equilibrado, preparado, senso, né? Preparado, não fala de governo passado, não fala de governo presente, viu? E acho que se ele tivesse sido poupado dessas críticas, talvez a gente não estivesse caminhando para uma inflação meia desorganizada como nós estamos caminhando. Talvez a questão, acho que houve várias vitórias nesses 30 anos, né? E acho que a sociedade entendeu muito bem o que é uma inflação alta, representa em termos de malefício à população, às empresas e tudo mais. Mas talvez, isso é uma opinião minha, pode não ser verdade, que falta chegar ainda aos governos, à classe política, que a questão do equilíbrio de contas públicas é muito importante. Olha, só para você ter uma ideia hoje como é que anda a inflação, a inflação está alta e o mercado financeiro não remunera mais o capital da pessoa. Seja de poupança, seja do investidor, do médio investidor, do grande investidor, ele não remunera mais, porque a Selic, ela representa uma taxa que o governo acha que é alta, mas mesmo assim ainda está abaixo da inflação. E você, quando vai fazer a aplicação do recurso, diz assim, você ganhou 10% acima da Selic, 10% acima do CDI. Quer dizer, as taxas de juros do governo estão baixas, e ele acha que estão altas, estão baixas em função da inflação. A inflação está começando a ficar, se o governo não colocar a mão no tal arcabouço criado, o arcabouço fiscal, né? Arcabouço fiscal, um gênio criado por um gênio e tal, abandonou o sistema anterior. Então, se não meter a mão no arcabouço, isso aqui não tem quem segure, não há possibilidade de segurar. Como é que vocês veem essa questão do desequilíbrio das contas públicas, né? Foi criado algumas metas de superávit, o equilíbrio fiscal, depois superávit, quando da aprovação do arcabouço, não é isso? Interrompendo só, o que o governo quer agora é aumentar os impostos para cobrir
O déficit, né? O déficit público, isso aumentar os impostos. Isso já é um sobre o consenso déficit. que não E é outro dia eu vi possível o mais. presidente da República dizer assim que precisa, a poupança deve estar a serviço da sociedade. Esse é um negócio perigoso, poupança a serviço da sociedade. Já está a serviço da sociedade. O que ele quer dizer com isso? Aí vem os comentaristas dizendo, o presidente, ele faz as coisas, mas ele avisa antes, né? Ele está avisando, quer dizer, está acenando com um Collor 3 ou 4, sei lá. Ninguém sabe, é complicada a situação. E o que vocês acham da questão do equilíbrio fiscal e como é que isso está desorganizando a economia, segundo a opinião de alguns? Eu acho que, assim, há uma fragilidade política do governo, né, que não conseguiu, de fato, formar o governo de coalizão que prometeu durante a campanha, e o Partido dos Trabalhadores tem um espírito hegemonista que é histórico, né? Então, eles ficam, o Partido dos Trabalhadores, fica o PT, forçando o aumento das despesas, e o presidente endossa, né, essa linha, indo ao contrário do próprio arcabouço fiscal, que foi uma criação do governo Lula. Havia o teto de gastos, herdado do governo Temer, que tenha um prazo de 10 ou 20 anos, não, 20 anos para fazer uma revisão em 10 anos. Eles desmontaram isso para fazer o arcabouço fiscal, mas imediatamente eles próprios tentam implodir o arcabouço fiscal. Então, acaba no final das contas que o problema não é a taxa de juros. A taxa de juros é a consequência da condução da política fiscal. A política monetária é reativa. É o custo da moeda, né? A moeda é uma mercadoria, o custo da moeda. A taxa de juros vem para produzir o próprio mal, porque ela é a repercussão disso. Tentar conter a demanda e assim segurar a inflação. Acho que, nesse sentido, a gente tem assim, um cenário preocupante na medida em que vai terminando o mandato do presidente Roberto Campos e se fala muito que será o diretor de política monetária, o novo presidente, o Galípolo, que rezaria na cartilha do presidente da República, embora na última decisão do Copom ele tenha participado da unanimidade de suspender a Agora tem uma coisa importante, professor Cursino, e aí eu queria até ouvir a opinião do Éden. Eu ouvi uma frase esses dias, que segundo alguns interlocutores do presidente, foi dito por um economista para ele nessas datas agora recentes em que ele tem, entre aspas, demonizado o mercado. E esse economista disse para ele, presidente, o poder formal é do governo, mas o poder real é do mercado. Como é que você vê isso, Éden? Não, é uma realidade, porque o mercado somos nós, né? Por exemplo, tem um cidadão da China, um fundo de investimento da China. Por exemplo, eu particularmente, eu sei que essa é uma bravata do presidente, né? Porque é uma bravata que prejudica todos nós, obviamente. Bravata cara, né? Claro, que sai cara, né? No limite ele recua, como ele recuou ontem, né? Então no limite ele vai recuar. Então, mas o mercado somos todos nós, que estamos protegendo nosso dinheiro com título público. E imagina um cara que está lá na Arábia Saudita, ele investe tantos milhões de reais, ele vê o presidente do país que ele não conhece, né? E aí ele vê que ele criticando o Banco Central. Então ele vê que aquele país está fragilizado, não tem credibilidade, né? E aí, Éden, ele tem esse cara lá na Arábia Saudita, ele tem 5 minutos para decidir se ele vai tirar o dinheiro dele ou não daqui. O que é que ele vai fazer naturalmente? Vai tirar. E por vezes não é só o dinheiro dele, é a responsabilidade do dinheiro de milhares de pessoas que eles estão aplicando. Então ele vê fundo, né? Esse ambiente tumultuado, né? E aí ele, claro, obviamente, vou para os Estados Unidos que está juros altos lá, 5,5%, eu vou para lá. Mas esse problema, eu sou um pessimista hoje em dia, viu, Cabral? Eu vejo que esse problema assim, fiscal do país
Embora tenha correntes de economistas que acham que isso não é um problema, né? Mas tudo bem, eu respeito, mas não é como, como nós pensamos, né, professor? Então, o problema hoje, assim, que o Lula ele veio diferente, ele veio muito parecido com o governo Dilma, ele não veio como nos 2 primeiros mandatos dele, ele tem uma fragilidade política muito grande, né? A sociedade está muito acirrada politicamente, você vê que a economia, pontualmente, ela está indo bem, né? 7% de desemprego, inflação 4%, mas isso não se reflete nas pesquisas eleitorais, né? E nem de fato na economia, né? Porque... A sociedade como um todo, talvez por estar tão distante da inflação, né? Muita gente não viveu, ela não dá valor para o equilíbrio fiscal. Então, assim, parece que essas coisas vão passando, né? E vão gastando, porque o ambiente político está favorável a isso. Mas eu vejo com grande preocupação, porque ao fundo de tudo, assim, o que me preocupa é que a sociedade brasileira perdeu a questão da noção de eficiência, de produtividade e está querendo sobrepujar isso só com gastança. Tem uma coisa que tem sido discutido bastante, que foi fruto aí na nossa Constituição de 88, que é essa vinculação de receitas, né? Inclusive vinculação de aposentadorias com aumento de salário mínimo. E aí isso é uma coisa que o presidente da República disse que não vai aceitar de jeito nenhum. Isso é a solução? Não, ele, em algum momento, ele vai ter que se curvar ante uma situação real, que é da impossibilidade de manter a liquidez desse sistema. Como é que nós vamos imaginar o sistema previdenciário brasileiro sem condições de honrar o compromisso com tantas pessoas que dele dependem? Nenhum de nós, brasileiros, hoje, tem dúvida que amanhã o INSS está depositando a aposentadoria de todos os brasileiros, cujo NIT, número final, é 7. Né? Nenhum tem dúvida disso. Mas na medida em que há uma dinâmica demográfica que não depende de nenhum de nós, né? Mas isso não é um pensamento racional, professor? Hein? Não é um pensamento racional que muitas vezes foge do ambiente político? Porque, por exemplo, o que algumas opiniões têm dito aí, senhor Carlos, é que nós estamos correndo o risco de repetir os mesmos erros do governo Dilma, né? E levar a uma situação de um país de uma desordem econômica e até social, e cujo reflexo foi o acirramento das opiniões nos últimos anos, uma polarização enorme no Brasil. Nós corremos esse risco, senhor Carlos? Eu acho que sim, acho que a gente está correndo risco. Está correndo risco de voltar, de dar um passo atrás. Mas não vejo como, se o governo não mudar a estratégia dele, a gente vai... Mas Tem uma questão na política que... Porque a questão da política na administração é complicado isso. Querer fazer da administração um instrumento político e aí compromete todo o resultado isso é verdade. Resultado da economia, resultado social do país. Aí vai comprometer INSS, vai comprometer isso, atendimento à cidadania, de um modo geral, aí complica tudo. Você vê hoje o que está acontecendo hoje. Hoje a classe política está mandando do jeito que ela quer mandar, entendeu? Do jeito que ela quer mandar. Não adianta a gente querer esconder, porque é verdade. Do jeito que quer mandar. Agora tem uma questão que é importante. E aí onde é que está o tecnicismo na administração? Enfim, a gente falaria horas aqui, mas antes de tudo, a gente tem que saudar esses 30 anos do Plano Real, que trouxe uma ordem, né, econômica e social, com vários ganhos, né, recentemente saiu os últimos números da extrema pobreza no Brasil, está abaixo de 8%, ainda tem uma pobreza alta, mas isso na década de 80, antes dessa estabilização, o Brasil chegou a ter 40% de extrema pobreza dentro da população. E eu queria agradecer aqui a presença dos economistas, o Éden, o Sino, nosso grande empresário aqui, o seu Carlos Gaspar. Tem muitas histórias para contar, tem que fazer um programa aqui só com o seu Carlos aqui. Bom vinho, né, seu Carlos?
Não sei mais nada, viu? A pessoal mais novo é que vai contar A experiência né? conta muito. Éden, obrigado, viu? Não, obrigado, Arthur. Obrigado aí pela possibilidade. Obrigado, professor. Muito obrigado, Arthur. Acho que é muito oportuno. Esse é um tema, principalmente para as novas gerações, precisam aprofundar o seu conhecimento. O que era o Brasil antes do real e compará-lo com depois do real. Perfeito, seu Carlos. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nada, eu espero que vamos dizer assim, essa data comemorativa, ela se reflita, né? Reverbere, né? Porque precisa que o pessoal se relembre do que aconteceu. Como era antes. Para saber como é que conduz as coisas. Tá Está certo. ficando esquecido. Muito obrigado a todos vocês. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta é um oferecimento do Centro Elétrico Energético Team Power, Guaraná, Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais. E todos os nossos programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.